pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje, pessoal, a gente vai falar de um tema bem polêmico, mas eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Sobre a reencarnação, né? O que vocês acham sobre a reencarnação? É verdadeiro, é falso? Então, vamos lá para esse tema polêmico de hoje. Pessoal, antes eu quero deixar algumas referências bíblicas para vocês pesquisarem, tá? Então, vamos começar com Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Mateus 14, capítulo 14, do 1, versículo do 1 ao 2. Lucas, capítulo 9, versículo do 7 ao 8. João, né? 1 João, capítulo 3, versículo 3 ao 12. Coríntios, capítulo 15, versículo 43 ao 58. Muito importante, tá, pessoal? Muito importante mesmo. Leia com atenção. Hebreus 7, capítulo 7, versículo do 7 ao 9. E aí eu tenho 1 Pedro 3, capítulo 3, do 17, versículo 17 ao 22, muitíssimo importante. Prestem bem atenção na leitura. E 1 Pedro, capítulo 4, verso do 1 ao 11, ok? Então, eu gostaria que vocês olhassem, né, com atenção, para que vocês entendam o que está falando ali e do que nós vamos falar hoje, ok? Eu também gostaria de fazer uma menção, né, uma referência ao Chico Xavier. Ele dizia que as pessoas que tiravam a sua vida, elas voltavam, elas reencarnavam. E muitas vezes a gente vê essas pessoas que não falam, que estão contidas numa cama, que nunca andaram, que têm problemas gravíssimos no cérebro, né? Assim, que estão realmente presos em uma cama. Então, Chico Xavier ele dizia que essas pessoas são a reencarnação daquelas que tiraram a vida. Muitas se enforcaram, muitas se apincharam de prédios, outras se colocaram diante de trens, de caminhão, né? Tiraram suas vidas, né? Se esfaqueando. Então, essas pessoas que ele dizia que realmente elas vinham, elas reencarnavam, porque elas ainda tinham tempo de vida, né? Porque cada um de nós tem um tempo de vida, né? E ele pode, como a gente já falou aqui, ele pode ser alongado ou diminuído até por nós mesmos, as nossas atitudes, nossos atos, né? Então, ele dizia que esse tempo que faltou para aquela pessoa viver, que ela tirou a vida antes, é o tempo que ela vai ficar aqui entre nós. Vocês veem que tem médico que diz que aquela pessoa, ela vai morrer assim que nascer, e ela dura 20 anos, 30 anos, né? Outras nasce realmente morre, outras nasce, fica aí 3, 4 meses, um ano e vem a falecer, né? Mas assim Chico Xavier dizia que era devido a esse fato, por ter tirado a sua vida, então ela tem que voltar e cumprir o restante de sua vida, mas ela não pode vir numa forma perfeita, né? Por quê? Porque ela acometeu a sua morte, né? Então gostaria de frisar esse ponto para vocês, tá bom? Dizemos, pessoal, que não devemos deixar assuntos inacabados aqui, certo? E pessoas também que foram muito más, né? Elas voltam, porque é um aprendizado. Essa passagem que nós estamos tendo aqui na Terra é um aprendizado de muitas coisas. Todos aqueles que teve uma EQM, que passaram pela morte e voltaram, uma experiência de quase morte, relata que viram o céu, viram coisas, nem tudo foi aberto, mas que a sensação que eles tinham era que lá era a casa deles e não aqui, que eles não queriam voltar mais para cá, né? A maioria relata que não queria voltar mais para cá, porque lá era o lugar deles. Eles sentiam paz, alegria,
felicidade em estar lá, que lá era lugar realmente de vida deles ali, né? Então, entra essa parte também, que a gente está aqui falando sobre isso hoje, sobre a reencarnação. Então, aquelas pessoas muito más, nem todas, né? Mas algumas dessas pessoas, elas vão reencarnar, porque elas têm um pago aqui, né? Elas têm algo inacabado aqui. Elas eram talvez muito apegadas a bem material, outras fizeram coisas, né? Que Deus não se agradava. A gente, assim, eu coloco muito Deus, né? Porque eu creio muito em Deus. Então, tem pessoas que falam seres, é, um outro tipo de vida, né? Superior ao nosso, mas eu vou colocar como Deus, né? Então, nem tudo Deus se agradava dessa vida dessa pessoa, né? Então, muitas vezes, essa pessoa ela vai ter que voltar. É uma forma, você vai me perguntar assim, mas é uma forma de punição? Também. Porque se nós sentimos que lá era a nossa casa, você imagina você ter que voltar para cá. Porque aqui é um tormento, a carne é uma prisão, né? Todos que tiveram essa experiência relata que você se sente leve, solta, assim como eu já falei aqui nos vídeos, né? A gente tem um conhecimento muito grande, uma elevação muito grande. E ninguém quer ficar aqui preso a esse corpo, né? Eu considero, né, pelo que Deus me mostrou, pelas visões que eu tive, que realmente aqui a gente volta para encerrar algo, né? E aprender a crescer espiritualmente, a evoluir realmente, né? Assim dizendo. Porque, igual eu disse, nós temos a sensação que aqui não é o nosso lugar. Eu me questionava muito por que que eu estava aqui nesse lugar, nessa terra, né? Qual era o intuito, né? De Deus comigo aqui nesse lugar, né? Por que que eu nasci? Eu acho que muitas pessoas têm essa pergunta, por que nascemos, né? E entra essa questão, realmente. Então, eu vejo que nós, assim, um pouco dessa reencarnação é de aprendizado, é de crescimento, é de desapegar dos bens materiais aqui dessa terra, é aprender a amar verdadeiramente, a respeitar um ao outro, a ter sentimentos, né? Porque é difícil você amar, é difícil você lutar, né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga minha, muito querida, que começou comigo nessa caminhada, e nós ouvíamos muita música da Celinha Sakamoto, Sem Palavras, né? E essa música, ela fez esse louvor, ele fez muito assim, na época eu ouvia muito, né? Porque diz na letra que até com gemidos o Senhor nos entenderá, né? Muitas vezes nós não temos nem palavras para chegar diante do Senhor, apenas com gemidos de tanta luta, tanta guerra, né? Tanta dor. E eu falei para ela, mas nós vencemos. Então a gente olha lá atrás. A nossa caminhada para chegar até aqui não é fácil, né? Não é fácil ficar de pé. Não é fácil vencer. Não é fácil superar e aprender, né? E nessas partes que eu falei para vocês de Coríntios, de Pedro, é tremendo. Tenha com atenção para você entender melhor essa parte, né? E nós temos muito que aprender. Tem muitos mistérios que tem que ser resolvido, né? Então tudo é uma porcentagem, tudo é medidas, tudo é ordenança, nada é aleatório, né? Tudo Deus vê, tudo Deus contempla, tudo Deus sabe, Rashri de Kondarabás. E a gente tem que entender que não estamos sós aqui. Tem uma força maior que nos conduz, que nos capacita, que nos ensina, que nos ama. Basta abrirmos a nossa visão, basta abrirmos os nossos ouvidos e ouvir, né?
querer realmente buscar o conhecimento, querer realmente entender. É importante, pessoal, buscar o conhecimento, buscar o entendimento, né? Então eu vejo dessa forma. A reencarnação, ela existe de várias formas, né? Às vezes deixamos aqui então algo inacabado, às vezes precisamos evoluir um pouco mais para entender aquilo que Deus tem conosco, aquilo que Deus tem um propósito em cada vida. Muitas vezes, como eu disse no início, acometemos de suicídio, né? Tiramos a nossa vida. Então, com certeza vai ter um tempo de meditação, mas a gente vai voltar, porque tem que se cumprir os dias de vida que Deus determinou em nossa trajetória, né? E também aquelas pessoas que estavam presas aqui por um... O Senhor diz que onde está o teu coração, onde está teu tesouro, está teu coração. E muitas pessoas são apegadas a bens materiais, a corpos, né? Corpos perfeitos, né? Fica preso a uma coisa supérflua, né? Porque nós sabemos que todos nós vamos morrer. E nós cremos na vida eterna, porque a palavra dita dentro da Bíblia, a promessa que Jesus nos fez e nos ensinou. E nos deu exemplo, né? E se você conversar com quem realmente viu o outro lado, vai te dizer com convicção, assim como eu também vi em vida, eu não precisei passar pela morte, o Senhor me contemplou essa visão, que realmente a vida após a morte, né? Nós não morremos, esse corpo morre porque pertence à terra, mas o espírito ele está vivo. E lá também nós evoluímos, né? É necessária evolução ao entender, né? Porque assim, não podemos achar que termina tudo aqui. Então, fica sem sentido a nossa vida aqui, não é? Se realmente acabasse a nossa vida quando nós morremos, que sentido teria a nossa passagem tão estreita aqui nessa terra, tão rápida? Essa passagem que nós ainda não nos entendemos, porque quantos que morrem, pessoal, sem se entender, sem se encontrar, sem ter um sentido realmente de vida? Porque o dinheiro é uma bênção, mas também é uma maldição. E não é porque você tem rios de dinheiro que você é feliz. Quantos que nós vemos aí tirando suas vidas, se suicidando, atores famosos, pessoas que é do meio político, que tem muito dinheiro, né? E não é feliz, não consegue se encontrar, não consegue se entender. Então, realmente, eu vejo assim como Deus me deu essa visão de entender que se você tem algo inacabado aqui, se você ainda não aprendeu tudo que você tem que aprender, você vai voltar, né? Muitas vezes também, pessoal, nos é tirada a nossa vida. Pessoas, vamos supor, acontece um homicídio, alguém nos mata antes do tempo determinado, não é? Não era pra gente morrer ali naquele momento, mas ali o inimigo armou uma emboscada e usou alguém para nos tirar a nossa vida. Então, aquela passagem ainda não foi concluída e também voltamos, certo? Eu tenho um afundamento no crânio, aqui atrás, aqui na minha cabeça. E há pouco tempo, tá com uns 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, eu pude contemplar um varão comigo. Eu coloco, como eu disse para vocês, a minha fé em Deus é grande. Então eu coloco como um anjo ali que estava falando comigo. Era um varão. E ele falou para mim, eu tinha sempre comigo uma visão, pessoal. E eu gostaria de falar isso para vocês, porque muitas vezes você também tem algum tipo de visão muito forte. E chegava a acontecer coisas sobrenaturais nessa visão comigo. Desde pequena, eu sempre tinha a mesma visão no sonho. Eu me via correndo em um campo muito bonito, muito florido, muito lindo, muito grande. E eu me via correndo nesse campo. Eu corria muito dentro desse campo, como se eu estivesse descendo, assim, no lugar, né? E eu não olhava, eu não sabia o que tinha atrás de mim, eu só sei que eu corria muito. E eu acordava com a minha mão cheia de terra nas unhas e carrapicho na minha roupa. E aquilo me intrigava, e era sempre do mesmo jeito.
sempre era a mesma visão, até que quando eu fiquei mais adolescente, continuava muito forte isso. E tinha um professor de psicologia na 8ª série, e eu comentei com ele, sabe? Eu falei para ele, professor, tá acontecendo assim, assim, assim. E ele falou para mim assim, é algo sobrenatural. Você, no caso, ele quis dizer assim, que eu tinha o dom, né? Por isso que eu tava vendo aquilo. Mas ficou por isso mesmo, né? E eu continuava com essa intrigação dentro de mim, esse questionamento, por que eu via, passava por isso, e era a mesma visão sem mudar um A. Era a mesma coisa sempre. E acordava com carrapicho, picão, com a unha suja de terra, às vezes a roupa rasgada. Eu falava assim, mas por quê? E 2 anos atrás, aproximadamente, o Senhor me deu essa visão. Eu vi esse varão do meu lado, que eu coloco como um anjo para vocês, e ele falou para mim que eu tinha que vir com essa marca de nascença, porque eu reencarnei. Ele falou com todas as letras, você reencarnou. Você tinha que vir com essa marca de nascença, né? A minha mãe fala que é do fórceps, mas, né, não sei. Mas ele falou para mim que eu tinha que vir com essa marca, esse afundamento no meu crânio, porque eu morri com uma paulada ou uma machadada, não sei. Eu não vi a cara do meu agressor, pessoal, mas eu vi, e eu tenho pavor de ouvir a pancada na cabeça, porque na hora que assim, eu estou resumindo para vocês o que eu vi, tá? Mas eu vi muita coisa, o porquê que eu estava sendo perseguida por aquele homem. E ele me matou, eu correndo, ele me deu uma paulada ou uma machadada, não sei dizer para vocês, mas eu escutei o estralo na minha cabeça da pancada. E eu me vi caindo. Na hora a dor foi intensa, mas aí eu já não sentia mais dor. Mas o meu olho estava aberto e eu vi o sangue escorrendo em minha volta. E isso foi muito frisado para mim, que isso aconteceu comigo em 1914, né? Que eu tive essa morte em 1914. E eu era de um alto escalão, né? Tipo de uma lady, não sei. E esse lugar que eu via, corrido, que eu corria muito dentro desse lugar bonito, esse bosque, vamos dizer assim, era em torno de um castelo, né? Eu vi as ruínas do castelo, ele me levou para mim ver as ruínas desse castelo. Esse castelo depois foi destruído, ele foi queimado. Então, pessoal, assim, foi muito real. Eu acordei muito assim, mas feliz, porque assim, acordei dessa visão, porque eu estava acordada, né? Assim, quando eu voltei a mim, que eu pude estar ali no presente, eu pude ficar feliz porque eu descobri o porquê dessa visão que eu tinha, que era muito real, o porquê. E eu sempre tive uma coisa muito assim, quando você escuta alguém bater na cabeça de alguém com alguma coisa, um pau, algo, porque estrala. E isso me fazia muito mal. Me dava uma agonia, um desespero. E aí eu vim entender, então, que isso aconteceu comigo. Então, nesse caso da reencarnação, que eu pude entender e ter convicção comigo, e por isso que hoje eu quero compartilhar com vocês, porque você pode estar passando por algo parecido, é uma experiência que a gente está dividindo aqui. Eu sei que é controverso muitas crenças, há muitas coisas, mas é importante que a gente deixe isso em aberto, né? De uma forma, assim, bonita, uma forma que não agride ninguém, né? Porque o nosso intuito não é agredir ninguém, nosso intuito é compartilhar as nossas experiências, né? Que cada um tem, que cada um tá passando, que cada um quer entender, quer compreender, porque nós somos cheios de questões, cheios de perguntas, e eu espero poder estar ajudando você de alguma forma. Então eu vejo assim que no meu caso eu reencarnei, porque eu tinha que viver ainda o que foi me tirado, essa oportunidade de continuar vivendo aquela vida. Então eu voltei, né? Para mim me entender, para mim me compreender, para mim tirar as coisas erradas que talvez eu fiz lá no passado, né? Eu me via, eu vou assim, eu não ia falar isso para vocês, mas eu vou ser bem sincera. Eu me via assim uma pessoa, uma mulher muito bonita da época,
cobiçada por muitos homens, e por isso que eu fui morta. O sentimento que eu tinha era como se eu amasse uma outra pessoa, mas eu tinha sido prometida para aquela outra pessoa que me matou. E essa pessoa, né, não aceitava que eu não queria ter um relacionamento com ele. E por isso ele me matou, né? Então, pessoal, eu tenho essa convicção nítida dentro de mim, estou falando isso na presença do Senhor para vocês, né? Então, por isso que eu fui morta. E eu era muito vaidosa, né? Eu tinha uma vaidade muito grande, né? E aos poucos Deus foi trabalhando essa vaidade dentro de mim, porque a gente sofre, né? Você se vê imperfeita, você tem que se ver perfeita, você tem que chamar atenção, você tem que ser bonita, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo para você, né? Você tem que estar em busca sempre de melhorar, né? Isso faz mal. Então, eu tenho convicção comigo que eu tinha que voltar, porque eu tinha que trabalhar esse lado meu, né? Então, eu comecei a trabalhar esse lado meu, né? Então, eu acho que é um desprendimento de algo que te prende, porque o meu coração estava nessa vaidade do corpo, né? E quando me foi dada a segunda chance que eu voltei, eu tenho certeza que eu tive que evoluir, né? Mas eu sempre tive um coração muito bondoso, muito generoso. Eu sempre tive muita fé. Então eu tenho certeza, assim, que no meu caso é uma experiência que Deus colocou. Eu sou muito desapegada a bens materiais, isso não me encanta. E então eu dou hoje valor a Deus, as coisas de Deus, o aprendizado, a querer entender, a querer saber, a questionar. Então eu acredito assim que essa obra que Deus tem hoje aqui comigo é muito valiosa, como está sendo agora eu falando com vocês. Eu tenho certeza que vai chegar alguém que necessita ouvir isso. E nós temos que compreender, nós temos que ter, pessoal, uma visão aberta. Porque no céu não tem placa de igreja, como nós já falamos. No céu não tem esse ou aquele melhor que o outro. Não existe aquele mais bonito, aquele mais feio. Não existe aquele alto, aquele baixo. Não existe. Lá somos todos irmãos, todos iguais perante Deus. Então, hoje aqui a nossa busca é entender, é ajudar, é amar, é ser solidários um com o outro de tudo que nós temos visto no mundo no qual nós estamos. E nós temos convicção que infelizmente vai piorar mais a fome, a miséria, as doenças. Então, pessoal, que sejamos um com o outro unidos, que possamos ajudar, seja com palavras, seja com atitudes, né? Mas que possamos estar sendo auxílio do outro, porque é isso que Deus quer de nós aqui. Esse aprendizado de amar, de se colocar na posição do outro, sentir o que o outro está sentindo, não ser indiferente com a dor do outro. Isso é muito importante. Cada um, Deus tem um chamado. Cada um, Deus deu um dom e que possamos usar, né? Que sejamos vasos na casa de Deus, que possamos levar sempre um conforto, uma palavra de amor, de conforto para aquele que necessita, né? E que você sempre saiba que nós não estamos sós. Deus é conosco. Sempre vai colocar um anjo, seja ele espiritual ou seja ele carnal, né? Quantas vidas Deus coloca na nossa trajetória, no nosso caminho, para nos abençoar, para nos dar força, para nos dar conhecimento, né? Deus capacita, Deus chama todos. E que Deus nessa tarde, ou nesta manhã, ou nesta noite venha falar com você. Espero que esse pouquinho dessa palavra que a gente tem resumido, né, pessoal, para o vídeo não ficar tão longo, mas que possa ter sido um pouquinho esclarecedor para você, que possa ter feito um sentido aí para suas questões, para suas perguntas, tá? Medita nessas palavras que eu deixei para você dentro da Bíblia, mas eu posso dizer isso com muita convicção para você, que existe reencarnação sim. É necessário, né? É necessário a gente evoluir para depois a gente poder realmente subir aos céus, quando chegar a nossa hora realmente,
e podermos ficar lá, na nossa casa, onde que realmente é a nossa casa, porque a nossa casa aqui é passageira, lá é eterna. Tá na Bíblia. Então, que Deus, ele possa iluminar você com essa palavra, que Deus possa abençoar você no dia de hoje, que essa palavra venha confortar o teu coração. Não tema, não fique triste, não fique pensativo, não tenha medo das coisas de Deus, das promessas de Deus, dos ensinamentos de Deus na tua vida. E que a tua mão esteja cheia, porque o Senhor diz que daqui nós só vamos levar as nossas obras, não é? O nosso conhecimento. Deixa Deus te conduzir. O Senhor ensinou a tantos, na Bíblia tem tanto ensinamento de Jesus tão maravilhoso, e a gente muitas vezes, talvez leigos, não entendemos, não, parece que o ouvido está tampado para a gente poder ouvir o que está ali, ler o que está ali, né? Mas Deus vem abrir a tua visão, Deus vem abrir a tua audição, em nome de Jesus, que você possa ler e entender o que está escrito dentro da palavra do Senhor. Deus nos deixou um caminho, Ele não nos deixou sem direção, sem entendimento. Pelo contrário, por mais que lutaram para nos cegar espiritualmente, para nos cegar e não deixar a gente evoluir, para nos prender, nos amarrar a sentimentos, às coisas terrestres, mas nós somos seres espirituais, né? Fazemos parte de um corpo celestial diante do Senhor, porque eu tenho fé, eu tenho convicção que aqui estamos apenas realmente de passagem, para que evoluamos, para que cresçamos, né? Que sejamos espíritos de luz aqui, para aqueles que se encontram ainda sem entendimento, sem sabedoria, né? Que possamos levar claridade. Somos luz, somos o sal da terra, somos equilíbrio, né? Que Deus possa te capacitar no dia de hoje, te abençoar poderosamente. E eu agradeço você que está ouvindo o vídeo até o final e espero que você entenda, que você realmente abra a tua visão, a tua audição, para que você contemple aquilo que Deus tem com cada um de nós, o que Deus tem nos ensinado, o que acontece, o porquê muitas coisas acontecem e nós não entendemos. Então, que de pouco em pouco esse canal seja para você uma bênção, que você possa entender, crescer, e Deus possa te usar poderosamente nas mãos dele. Que você seja canal de bênção, de luz para muitos, tá bom? Gente, um beijo no coração. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E comenta aí se você tá gostando, o que você tá achando, se você tem um vídeo, né, você quer falar, se tem um testemunho, aconteceu algo com você, que você quer expor também. Estamos aqui abertos esperando você, tá bom? Beijo, pessoal, e até daqui a pouquinho. A paz do Senhor.